Meu nome é Joyce Natani, eu sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, atuo no município de Ixu, Já faz 4 anos que eu atuo na Estratégia de Saúde da Família, aqui no município, 5 anos no total. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência como líder de uma equipe de enfermagem. Quais são os desafios da liderança em enfermagem? São vários desafios, Mas aqui na Estratégia de Saúde da Família, nós enfermeiros, além de atuarmos como enfermeiro assistencialista, a gente é líder de toda a equipe, não só da equipe de enfermagem, A gente é líder da equipe multiprofissional, que são os médicos, dentistas, agentes comunitários de saúde. Então, além de estar administrando toda a equipe de enfermagem, que envolve os técnicos, auxiliares de enfermagem, a gente ainda administra e lidera os outros profissionais que compõem a equipe. Então, eu acredito que o maior desafio que eu tenho aqui é a gestão de conflitos, A gente trabalha num ambiente que demanda muito do psicológico da gente. É uma carga horária extensa, com múltiplos problemas que a gente acolhe aqui. Então, por ser um ambiente estressante, a gente tem que estar o tempo todo mediando conflitos, tanto entre os profissionais, quanto entre os profissionais e os pacientes, os clientes. Quais são os desafios enfrentados pelos enfermeiros na gestão de equipes de enfermagem? O principal desafio hoje que a gente enfrenta é a falta de experiência. Quando a gente sai da faculdade, a gente vê um pouquinho sobre gestão, sobre liderança de equipe, gestão de equipe de enfermagem, mas isso fica muito no campo teórico. Eu acredito que quando a gente vai para a prática, a dimensão disso é muito maior. Então, assim, a gente não sai da faculdade hoje preparado para liderar uma equipe 100%, Ainda mais com os diversos tipos de equipes que a gente encontra. A gente não vê muitas teorias sobre os diferentes tipos de equipe. Eu lembro na minha época da faculdade, eu não vi tanto isso, A gente sabe hoje em dia que existem vários tipos de equipes e nosso trabalho vai depender muito de como é nossa relação com a equipe, o nosso autoconhecimento, nossa autoconfiança, principalmente, a segurança no que a gente está fazendo, o respeito e a credibilidade que a gente tem desses profissionais. Então a gente tem que ter um pouco de experiência. E aí, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem essa experiência. Então eu diria, hoje o maior desafio do enfermeiro é esse. Qual a importância da liderança para um enfermeiro na equipe de enfermagem? A importância do enfermeiro é manter a equipe unida, trabalhando de forma harmônica. É o enfermeiro que vai dar a direção de como aquela equipe vai trabalhar. Só que para isso, o enfermeiro ele precisa conhecer bem sua equipe. Eu já trabalhei em alguns locais diferentes que me possibilitaram diferentes experiências como enfermeira e como líder da equipe de enfermagem. E o que eu percebo assim é que não tem uma receita de como você liderar uma equipe. Na verdade, você precisa se conhecer e conhecer a sua equipe. Tem equipes que precisam de mais autonomia, precisa de que você dê mais autonomia para ele trabalhar, que você dê possibilidade de crescimento para essas pessoas. Já tem equipes que gostam mais de que você conduza, que você diga o que fazer, que você dê mais comandos, mais direcionamentos. Um outro desafio também é a tomada de decisão. Nós, enfermeiros, nos vemos constantemente em situações que nós temos que tomar decisões pela equipe. Claro que o interessante é que você promova um ambiente democrático, onde as pessoas têm a possibilidade de expressar suas opiniões, as suas experiências, mas a gente vai se ver em momentos em que a gente precisa tomar nossa decisão, e muitas vezes de forma rápida, porque nossa decisão está diretamente ligada à vida de alguém. Então, basicamente, é uma atribuição importante de nós enfermeiros. Quais são os desafios de quem está em um cargo de liderança? Eu diria que é a comunicação, Conhecer bem a equipe, demonstrar segurança, ter bom relacionamento com os funcionários e tempo. Hoje em dia,
qualquer pessoa que trabalha num cargo de liderança, principalmente o enfermeiro, ele tem que ter uma comunicação assertiva. Nós temos muitos problemas de equipe que giram em torno de comunicação. Então, assim, é importante que um líder ou qualquer pessoa que esteja no cargo de gerência tenha uma comunicação não violenta. Hoje se fala muito sobre a comunicação não violenta, que é uma forma de comunicação assertiva, que a sua linguagem seja acessível para outra pessoa que está ouvindo, que haja de fato um diálogo e uma comunicação. Outra dificuldade é conhecer bem a equipe. Qual é o seu tipo de equipe? Qual é a capacidade da sua equipe? Até onde a sua equipe pode realmente ir? O que é que você pode fazer pela sua equipe? Quais são as preocupações da sua equipe e de que forma você pode ajudar as pessoas a resolver os seus problemas de equipe, né? A gestão de conflitos também é muito importante. Você ser uma pessoa que tem a capacidade de ter empatia e de gerenciar conflitos, de promover ambientes harmônicos. Você ter um bom relacionamento com os seus funcionários também é muito importante. E eu diria que esse aqui está no top de todos os meus problemas como líder da equipe, que é o tempo. Na estratégia de saúde da família, o enfermeiro ele tem múltiplas atribuições. Eu sou enfermeira assistencialista e sou gerente da unidade. Então, assim, eu tenho um serviço assistencial e administrativo também. Então, hoje, minha principal dificuldade é encontrar tempo para supervisionar a equipe, para estar treinando a equipe, arranjar tempo em meio a todos os atendimentos que eu tenho, em meio a todo o trabalho administrativo que eu tenho, muito serviço burocrático, papel que precisa preencher, contas que a gente precisa prestar dos atendimentos. Então eu diria hoje que a principal dificuldade que eu tenho aqui realmente é tempo. E também uma outra dificuldade que eu sinto bastante aqui é a motivação da equipe. A gente trabalha num contexto em que os profissionais perderam muitos direitos, né? A gente tem uma dificuldade de financiamento do SUS, a gente tem uma dificuldade de recursos materiais e humanos. Então, manter a equipe funcionando e motivada num contexto de restrição de materiais, restrição de recursos humanos, é muito dificultoso. Mas a gente sempre dá um jeitinho de manter a equipe motivada por outras questões. Quais são os fatores que interferem no processo de liderança em enfermagem? Fatores pessoais, seu bom relacionamento com a equipe e hoje em dia também a questão de recursos humanos, por exemplo, quem está acima de você. Muitas vezes nós enfermeiros, nós somos chefes, mas também nós somos subordinados. Às vezes nós recebemos ordens que vão impactar diretamente na equipe, né? E a gente precisa tomar aquela decisão. Então, de certa forma, eu diria que estar lidando com essas demandas que vêm de cima e passar para a sua equipe também é um dos processos que interferem na liderança de enfermagem. Bom dia, eu me chamo Tainara Oliveira, sou técnica de enfermagem e eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que enfrentamos na assistência ao paciente no ambiente hospitalar. E um principal ponto a ser dito é sobre as tomadas de decisões que nós temos que ser rápidas e precisas, considerando que estamos lidando com a vida do paciente, além de enfrentar uma carga horária alta e significativa. E um aspecto importante que precisamos enfatizar é a mobilização dos pacientes, que, sem apoio adequado, pode resultar em quedas, mesmo sem administração de medicamentos momentâneo. No entanto, apesar desses obstáculos que nós temos, quando se mantém uma boa relação com o paciente, o trabalho se torna mais fácil e fluido, o que contribui para lidar melhor com o esgotamento do profissional no ambiente em que estamos atuando. Oi, boa noite. Eu me chamo Márcia Ferreira da Silva. Eu sou técnica em enfermagem. Fui aluna da escola Andaraí, em Serrinha. Fiz minha conclusão em 2006 e estou nessa linda e árdua profissão há quase 20 anos e digo para vocês, nada fácil. Linda porque amo o que faço e não me reconheço longe dela. Não sei fazer outra coisa se não for ser técnica em enfermagem.
Árdua porque os desafios são grandes. Desafio esses, muitas perdas de noite, pouca valorização, pouco remunerado, não somos reconhecidos em aquilo que fazemos, distanciamento familiar, assim como momentos como festa com famílias, datas comemorativas, crescimento dos filhos e muito mais. Além do relacionamento com os colegas de trabalho, que muitas das vezes não se abraçam, são cada um por si e Deus por todos. Já com os pacientes, eu não vejo muita dificuldade, pois eu sou consciente que na maioria das vezes eles sempre têm razão. Mas quando amamos o que fazemos, tudo flui. Criamos família até mesmo dentro da equipe. Os técnicos se tornam irmãos, grandes amigos, companheiros de desafios, de caminhada, e nos abraçamos, apesar de ter aqueles, que sempre quer ser um maior que o outro. Mas quando a gente gosta daquilo que faz, tudo torna muito gratificante. É uma profissão de muitos conhecimentos, porque a gente aprende muito. Aprendemos com a equipe, aprendemos com os pacientes, aprendemos com os médicos, com a limpeza, enfim, que a equipe de enfermagem não é só o técnico, a enfermagem, o médico. Nós temos a limpeza, os vigia, os maqueiros. Então, quando a gente ama e vai fazer tudo isso por amor, que a gente se abraça, tudo se torna família. Desejo a cada um de vocês muito sucesso na caminhada, que não é fácil, mas é gratificante. Que vocês tratem cada paciente de vocês como fosse membro da família de vocês. E não trate como simplesmente um paciente, que a gente se coloque no lugar daquele paciente. Que sempre quando ele estiver, nos veja os nossos filhos, nossos pais, tratamos eles como se fosse cada um de nós. Então é isso que eu tenho aqui para passar para vocês. E desejo a cada um de vocês muito sucesso na carreira de cada um.